nossa, Rondônia da gente. Olha, o programa de hoje promete, até porque nós vamos falar de Porto Velho. Porto Velho fazendo aí 100 anos, centenário ontem, né? E hoje o programa Rondônia da gente tem a obrigação, eu estou decidido a falar de propostas novas. Tá? Afinal, eu tenho discutido isso aqui, eu tenho falado de muitos temas nós temos discutido aqui no Rondônia da gente. O estado de Rondônia que nos assiste aí há alguns meses tem percebido a nossa preocupação. Somente o empreendedor, né? Aquele que discute Rondônia sempre. Temos trazido autoridades aqui. Agora, hoje eu gostaria de falar para a Rondônia de Porto Velho. É importante Porto Velho acompanhar o estado de Rondônia. Eu tenho falado aqui sempre. E nós ainda estamos atrasados. Claro, uma cidade de 100 anos é uma cidade antiga, né? É uma cidade nova. Eu vou até jogar essa pergunta para os meus convidados. Agora, eu queria deixar já no ar para você. A cidade dos sonhos, Porto Velho. É essa cidade dos sonhos que você quer viver? Porto Velho é a cidade para que você tenha aí uma educação, não é? Tenha aí o lazer, tenha a cultura. Nós vamos falar um pouquinho sobre cultura aqui, a história. Será que a história de Porto Velho está só no museu? As pessoas têm ela no coração? É uma das perguntas que eu vou fazer aqui para meus convidados. Queria já começar dando boa noite ao meu estado de Rondônia, às cidades que nos assistem e que têm nos deixado entrar aí na sua casa. Eu queria agradecer mesmo, primeiramente agradecer a Deus por estar aqui, não é? É claro, o grupo SGC por ter nos colocado dentro desse projeto que é o Rondônia da gente. Eu tenho sempre falado que Rondônia não é minha, Rondônia é sua, é nossa, é da gente. E hoje, em especial, Porto Velho. Eu queria já dar boa noite aqui, né, ao professor Matias. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Só falar no microfone, professor. Pois é. Boa noite, muito obrigado já, né? pelo convite. Né? Vamos aqui discorrer sobre Porto Velho, naquilo que o programa alcançar. Professor que é um historiador, né? Quem não conhece o professor é um historiador aqui conhecidíssimo em Porto Velho. Eu estou aqui também com a Jerusa Vargas, da Fundação IPRO. Fundação IPRO. Boa noite, viu, Jerusa? Boa noite, obrigada pelo convite e a oportunidade de estar aqui representando o terceiro setor e o segmento das fundações no Estado. Olha, e Jerusa vai falar um pouquinho sobre o terceiro setor aqui hoje conosco. Claro, falar sobre a história de Porto Velho, mas falar um pouquinho sobre o terceiro setor. E falando sobre o terceiro setor, queria dar boa noite ao meu amigo Haroldo Vasconcelos, também do Instituto Agora. É isso, Haroldo? Instituto Agora. Brincadeira com você, Haroldo. Agora, Haroldo. Agora, vai ser cheio de pegadinha, né? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de contribuir aqui nesse debate sobre o centenário da nossa cidade. Eu trabalho com dados, né? Estudo dados do estado de Rondônia há quase 20 anos. E é um privilégio estar aqui com vocês nessa noite. E muito obrigado, Marcondes, por esse convite. Vamos ver se a gente colabora com alguns pensamentos. Ok. E o Rafael Vargas também. Tem muitos Vargas aqui hoje, viu? Boa noite, Rafael. Hoje é a noite dos Vargas, É né? verdade. Boa noite. Né? Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade e também retratar um pouco sobre o desenvolvimento de Porto Velho, no que se relaciona ao terceiro setor, né? Estamos aqui para a parte social, não é isso, Rafael? Exatamente. Especialmente a área social. Exatamente. É Falar óbvio sobre que a gente vai tratar sobre social isso. também. Muito bem. E o Massude, que você já conhece. Boa noite, Massude. O Massude está um pouco assim, eu não sei, gente, mas já a gente vai falar com o Massude. Boa noite, Massude. Boa noite, Marcondes. Estou muito Massude. feliz, Marcondes. Aí a gente, na realidade, teve aí a comemoração ontem em Porto Velho. Todo mundo teve a oportunidade de acender a sua vela e apagar a sua velinha ontem, né? Legal, de 100 verdade. anos. 100 anos, centenário. E a gente acredita aí que está trilhando um caminho de construção, fortalecendo as empresas e eu acredito que a gente deve continuar. Hoje temos 3 polos comerciais solidificados em Porto Velho, na 7 de setembro, que era o primeiro polo, depois a gente tem a José Amador dos Reis e a Jatuarana. Isso mostra a pujança da cidade, mostra a capacidade que nós temos de crescer. Isso eu estou falando no setor comercial, porque Porto Velho tem uma característica um pouco diferente de algumas cidades de Rondônia, que são mais voltadas ao agronegócio. Aqui a gente tem um movimento muito mais forte no setor de serviços,
onde a gente percebe mais oportunidades de crescimento, em função até de ser aqui a capital, onde a gente tem um volume de servidores públicos muito grande. Então você começa a perceber esse crescimento aí na oferta de serviços. Muito bem, Massoud. Daqui a pouco, Adão Gomes aí com dados, né, com números aí do Ibope. Já já, Adão entra conosco aí, falando um pouquinho sobre as eleições, o estado de Rondônia, o Brasil. Ele já está no estúdio, inclusive, já aguardando aqui o chamamento, para que a gente possa aqui ter mais esclarecimento dessa campanha. Surreal, né, essa campanha, gente. É uma campanha diferente, eu não sei se é as manifestações, professor Matias. Nós falávamos de política aqui hoje, né, professor? Mas parece que não podemos mais falar, professor, hoje. Não, mas para falar da campanha, né? Hoje essa é a campanha do Bolsa Família, por isso que é surreal. Muito bem, professor Matias não perde a oportunidade de falar. Olha, Haroldo, terceiro setor, desafio para nós em Rondônia? Marcondes, o terceiro setor no Brasil inteiro ele é um fenômeno relativamente novo. Na Amazônia, especialmente na Amazônia aqui em Porto Velho, a gente tem, nos últimos 10 anos, debatido ele com bastante altivez. Recentemente, o terceiro setor, inclusive, se organizou, nós estamos num momento político, é impossível, né, professor Matias, não falar. O terceiro setor organizado de Porto Velho, que são quase 100 entidades, ele se organizou em julho e apresentou algumas propostas para os 5 candidatos. Daí a pujança já em Rondônia do terceiro setor organizado, que são 2.000 entidades, muita gente não sabe disso, mas no estado de Rondônia nós temos, segundo os dados do IBGE, mais de 2.100, quase 2.200 organizações cujo CNPJ está classificado como terceiro setor. São as organizações que atuam na agricultura, na pecuária, pesquisa, saúde, educação, esporte, cultura e lazer. E aqui em Porto Velho, nossa cidade centenária, nós temos quase 100 entidades. 41 se reuniram ao longo dos meses de junho, julho, agosto e setembro, e lá no auditório da OAB, durante 5 momentos, foram apresentadas as propostas desse terceiro setor, Marcondes, organizado, pautando os candidatos, para que eles possam, se não colocaram nas suas propostas de governo, que possam colocar. O que é isso? Muita gente fala que é terceirização de serviço público, não é. É parceria, é estratégia de trabalho entre as organizações e o Estado. Mas, falando sobre a questão de propostas e projetos que você, no começo da nossa fala, você propiciou, a posição estratégica e geográfica, eu acho que o Massoud vai concordar, a Jerusa também, nós que moramos em Porto Velho, a gente já percebeu, a posição estratégica, geográfica de Porto, de cidade de Porto, aqui em Porto Velho, nos projeta nos próximos anos muito bem, a pensar no mercado andino. Haroldo, pouca gente fala disso, sabia? Legal. Nós vamos continuar esse bate-papo, é importante a gente discutir hoje, e falando principalmente de Porto Velho, é óbvio que Rondônia. Eu estou já com o Adão pronto, aqui no estúdio, ao lado. Adão Gomes, boa noite, querido. Boa noite, Marcondes, boa noite a todos os seus convidados e ao público também do seu programa, Marcondes. Nós temos aqui os números da pesquisa Ibope para o estado de Rondônia, divulgada hoje, agora há pouco, no início da noite de hoje, em Rondônia. Marcondes, podemos ir aos números? Vamos lá, Marcondes. Começando com os números de candidato a governador para governador em Rondônia. Se a eleição fosse hoje, de acordo com o Ibope, Confúcio Moura estaria eleito. Nos votos totais, considerando aí os votos brancos e nulos, de acordo com a pesquisa Ibope, está vendo os números aí publicados no site g1.com.br. Confúcio Moura, do PMDB, aparece com 39% dos votos totais. Expedito Júnior, do PSDB, com 31%. Jaqueline Cassol, do PR, com 11%. Padre Tom, do PT, com 7%. Pimenta de Rondônia, em seguida, do PSOL, com 2%. Branco e nulo, 5%. Eleitores indecisos, 5%. Agora, Marcondes, nós vamos ver os números nessa página aí dos votos válidos. Os votos válidos não consideram os votos brancos e nulos e também dos eleitores que se declaram indecisos. Confúcio Moura aparece com 43% dos votos, Expedito Júnior com 35%, Jaqueline Cassol com 12%, Padre Tom com 8% e Pimenta de Rondônia com 2%, votos válidos de acordo com a pesquisa Ibope divulgada hoje. Agora nós vamos mudar a página
Esse é o site do g1.com.br. O pessoal que está acompanhando o Rondônia da gente ao vivo, agora visualizando aí conosco no site. Os números do segundo turno, de acordo com a pesquisa Ibope. Na simulação do segundo turno, entre Confúcio e Expedito Júnior, os números são os seguintes. Confúcio Moura, do PMDB, com 44% dos votos. Expedito Júnior, do PSDB, com 37%. Branco e nulo, 10%. Indecisos, 8%. O Ibope também fez simulação do segundo turno entre Confúcio Moura e Jaqueline Cassol. Os números são os seguintes. Confúcio Moura com 47% dos votos, Jaqueline Cassol com 25%, branco e nulo 16%, indecisos 12%. Foi feita ainda uma simulação do segundo turno entre Expedito Júnior e Jaqueline Cassol. Os resultados são os seguintes. Expedito Júnior com 42%, Jaqueline Cassol com 25%, branco ou nulo 23%, eleitores indecisos 11%. Esses são os números para governador aqui em Rondônia. Nós vamos ver agora os números da pesquisa Ibope, divulgada hoje em Rondônia, para a vaga do Senado. Os números vão aparecer aí na sua tela, começando pelos votos totais. Os votos totais são incluídos os votos brancos e nulos e também dos eleitores que se declaram indecisos. Os resultados da pesquisa é o seguinte. Acir Gurgax, do PDT, para Senado, com 30%. Ivone Cassol, do PP, com 22%. Moreira Mendes, do PSD, com 19%. Aloysio Vidal, do PSOL, com 14%. Brancos e nulos somam 7%. Indecisos, 8%. Nós vamos ver agora nessa mesma página os votos válidos para Senado em Rondônia. Lembrando que é a página do g1.com.br. Acir Gurgax, do PDT, com 35% dos votos válidos. Ivone Cassol, do PP, com 26%. Moreira Mendes, do PSD, com 23%. E Aloysio Vidal, do PSOL, aparece com 16% dos votos válidos, de acordo com a pesquisa Ibope. Nós vamos agora ver os números da pesquisa Ibope em Rondônia para a eleição de presidente da República. Os números para presidente, de acordo com o Ibope, divulgado hoje aqui em Rondônia. Os números são os seguintes. Dilma, do PT, aparece com 44% dos votos. Aécio Neves, do PSDB, com 24%. Marina Silva, do PSB, com 21%. Pastor Everaldo, do PSC, com 2%. Luciana Genro, do PSOL, com 1%. Rui Costa Pimenta, do PCO, com 1%. Os outros candidatos, com menos de 1% ou com 1%. Brancos e nulos somam 3%. Eleitores indecisos também somam 3%. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira. A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica de Rádio e de Televisão. O levantamento foi realizado entre os dias 1º e 2 de outubro. Foram entrevistados 812 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado na pesquisa é de 95%, o que significa dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e também no TSE em Brasília. Marcondes, voltamos com você. Muito bem, Adão Gomes, obrigado, querido. Olha, tá aí, os dados, os números do Ibope, isso já repercutiu no país, né? Não só o estado de Rondônia, mas em outros estados estão aí os dados hoje sendo repassados mais uma vez para todo o Brasil. E aqui em Rondônia não é diferente. Bom, professor Matias, conversar aqui com o professor Matias, já chegamos novamente no Haroldo. 3 de julho de 1907, durante a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. O que mudou de lá para cá, professor Matias? Bom, primeiro dizer que nós 100 anos, né? Parabéns, Porto Velho, né? Parabéns, Porto Velho. Nós estamos vivendo hoje o primeiro dia dos próximos 100 anos, né? É verdade. Estamos tendo a felicidade aqui de inaugurarmos o primeiro dia dos próximos 100 anos. O que ficou para trás da Madeira Mamoré até essa Porto Velho de hoje, lá do julho de 1912 para cá, foi uma sequência de transformações socioeconômicas, urbanísticas,
transformações políticas demais, e o crescimento de uma cidade que sai do ciclo A cidade da cresceu borracha, desordenada, assim, de forma um crescimento desordenada? muito rápido e desordenado. Muito rápido e desordenada? Agora, antes de continuar, eu quero esclarecer aqui uma coisa que fica bem interessante. O aniversário de ontem não foi da cidade de Porto Velho. Isso. Como se por diz na favor. imprensa, como dizendo até Verdade, aqui. professor. Foi do município de Porto Velho. É bem diferente uma coisa da outra. A cidade de Porto Velho vai aniversariar, vai fazer 100 anos em 2019. É quando saiu a Lei 19 para elevar a povoação de Porto Velho à categoria de cidade. É diferente de Guajará-Mirim. Quando saiu a lei criando o município de Guajará-Mirim, no artigo 1º veio a lei criando o município, e no artigo 2º veio elevando a cidade de Guajará-Mirim. Aqui não teve isso, não. Então se fala muito em... Temos imagens aí, professor, de quando, né? Mas eu tenho que, como historiador, esclarecer. Com certeza. Não se está aniversariando em 100 anos a cidade de Porto Velho, mas o município de Porto Velho, que tem como digito sério a sua cidade. É diferente. Professor Matias, nós estamos vendo imagens aí, documentadas, não é? Imagem lá. Você tem saudade desse tempo, professor? Fala a verdade. Claro que a gente não acompanhou, mas assim... Eu não tenho saudade, rememorar. mas eu acho que nós temos que manter e preservar essas lembranças. Certo. Por quê? Porque as futuras gerações correm um risco imenso de esquecer esse passado. Nós não podemos permitir que o passado histórico, as pessoas que fizeram essa Rondônia, essa Porto Velho, seja esquecido. A história de Porto Velho está morta? Está jogada debaixo do tapete. Você quer ver uma coisa? Não se falou em momento algum, em meio de comunicação nenhuma, do deputado estadual que fez a lei criando Porto Velho. Ficou esquecido. Totalmente. Um deputado estadual que foi médico aqui. Sérgio Carvalho? Não, um deputado que fez a lei de Porto Velho. É antes? Pedro, bem antes. Vamos lá. 1914. Você é um historiador, diga lá. O nome dele é Pedro de Alcântara Bacelar. É que eu estou no presente, eu estou na história. Aqui. Deputado estadual do estado do Amazonas, eleito por Humaitá e Porto Velho, autor da lei que criou Pedro de Alcântara Bacelar. Então, que, por sinal, depois foi eleito governador e fez o projeto criando a cidade de Porto Velho. E cadê esse homem? Não é nome nem de rua. Esquina. De rua. Não é lembrado nem no meio do conselho. Acho que é a primeira vez nesse programa que em Porto Velho está se falando de Pedro de Alcântara Bacelar. Então tá aí, Pedro de Alcântara Bacelar. Deputado estadual e governador do Amazonas. Ele criou a lei. Ele foi o autor da lei que criou Porto Velho e ela foi sancionada pelo governador Jonas Pedrosa. Massude, sabia disso? O nome do deputado eu não sabia não, Marcondes. Eu conhecia a história que Porto Velho pertencia ao Amazonas e que um deputado por isso eleito, que o professor Matias está eleito aqui É por como lá. Guajará-Mirim. Guajará-Mirim foi o governador Mário Correia da Costa quem fez a mensagem. Porto Velho não foi, mas foi um deputado estadual. A Estrada de Ferro deixou sonhos para trás, a Estrada de Ferro deixou, eu posso dizer, maldições, deixou marcas ou não? Deixou tudo isso aí. Deixou maldição, deixou marca, deixou a mitologia, mas deixou, sobretudo, duas grandes cidades. Que nasceram delas, Porto Velho e Guajará-Mirim. Com isso, você não tem como falar mal da Estrada de Ferro Madeira Mamoré se você tem Guajará-Mirim lá na ponta final e Porto Velho na ponta inicial, que nasceram delas. São filhas bastardas da Madeira Mamoré. Olha, aqui tem um amigo... Devemos isso aí. Com certeza, professor. Um amigo já dizendo o seguinte, no dia do aniversário de Rondônia, eu acredito que ele quer dizer Porto Velho, só lembro das coisas boas, as ruins empurram para baixo do tapete. Eu acho que é o momento aí, né, que ele deve estar falando sobre esse momento. Eu gostaria de falar, eu falei com o professor já para a gente falar um pouquinho sobre a história de Porto Velho, mas aos meus convidados aqui, eu posso até colocar o seguinte, 100 anos, primeiro dia hoje, professor, foi ontem? Ontem encerrou, né? Uhum. E hoje é o primeiro dia dos próximos 100 anos. 100 anos de Porto Velho, aos três que estão aqui, o que mudou? A pergunta continua. E a cidade dos sonhos, Porto Velho é a cidade dos sonhos? Fique à vontade, qualquer um dos três quiser responder. Eu penso que quando se fala em história, a gente não pode deixar de remontar que a história, o passado, ela vai ter uma construção do presente. Nós estamos aqui hoje comemorando o aniversário de Porto Velho, ontem,
E eu não posso deixar de cumprimentar todos os meus colegas e nos parabenizarmos, porque somos frutos de Porto Velho, muito embora não sou nascida aqui, mas acredito que várias pessoas aqui também não. Mas Porto Velho ela é uma cidade acolhedora. O que eu penso que o terceiro setor deve contribuir nessa questão dessa discussão do aniversário de Porto Velho é que, aí o professor talvez possa concordar comigo, é que tem que se acabar esses ciclos econômicos, né, professor? Os ciclos. Porque a Deixar história de ser refém dos ciclos, né? A história de Porto Velho, ela é feita a partir dos ciclos, né? O ciclo da construção da estrada de ferro, o ciclo da borracha, o ciclo das usinas, o ciclo do diamante, da BR-364. Do ouro, né? Do ouro. Então, assim, o que tem que se pensar a partir de agora, e a gente tem discutido isso constantemente, e de uns 4, 5 meses para cá, é que tem que haver agora o ciclo das pessoas. Porque nós temos que pensar Porto Velho, eu vejo muitas pessoas falando mal de Porto Velho, falando sobre a questão da política, realmente, de fato, a gente está precisando aqui em Porto Velho de bons políticos, de pessoas que têm amor à cidade. Mas nós não podemos pensar só da ótica do político, nós temos que pensar também da nossa ótica como cidadão. O que você está fazendo para limpar a sua frente da sua casa? Sim. O que você está fazendo quando você está dentro de um transporte público, quando entra uma pessoa idosa? Isso também faz parte. E essa cultura, ela parte, é uma construção histórica. Então, se você for pensar o aniversário de Porto Velho apenas da ótica negativa, é lamentável, porque nós temos que pensar que, nesses 100 anos de construção, tiveram aqui pessoas que viveram por aqui, que deram sangue por estar aqui, e que muitas famílias ainda estão aqui. Né? Então, quando a gente vê algumas discussões de pessoas que comentam, falando, olha, que Porto Velho é um lixo, que Porto Velho... Realmente, de fato, nós estamos com uma cidade muito feia. Mas nós temos que também pensar qual é o nosso papel para essa construção da nossa cidade de Porto Velho. Jerusa, isso que eu acho que é importante. Você concorda com o professor quando ele diz o seguinte, a história foi morta. Mas, de repente, Haroldo, e aí, o meu amigo que está ali também, preocupado já com Porto Velho, eu tenho certeza que o Massude, a culpa não seria nossa? Em parte, sim. Marcondes, eu queria dar uma contribuição. Aí, Jerusa, eu queria dar uma contribuição. Antes mesmo do Rafael, que é nascido em Porto Velho, eu não sou, eu sou nordestino, mas eu tenho a honra de morar aqui há 22 anos. Meu filho veio para cá, o Arthur, que está me assistindo agora, mas a esposa dele, ele já tem 24 anos, ele trabalha em Porto Velho e termina a faculdade dele esse ano. Representando ali a juventude que tem entre 18 e 30 anos. Essa é a juventude que precisa comemorar com bastante honra os próximos dias dos próximos 100 anos. Por quê? Porque muita gente veio para cá no ciclo do ouro, no ciclo da borracha, nos ciclos que já se sucederam para a cidade de Porto Velho já foram embora. Quem está aqui somos nós. Nós somos os construtores dessa próxima e próspera Porto Velho. É preciso, viu, Marcondes, amar. A Jerusa está corretíssima. Eu vejo as pessoas jogando qualquer coisa no chão da cidade de Porto Velho. Eu vejo as pessoas se distratando no trânsito. E eu tenho um dado aqui de Porto Velho do ano de 2012. Em 2012, 24 mil acidentes aconteceram em Porto Velho por falta de educação no trânsito. As pessoas precisam, na verdade, se respeitar. 24 mil acidentes. Mil acidentes. 2012, é um absurdo. Haroldo. Em 2012. Aí falta consciência, dados do Detran. Massude? Então, esse viés que ela está agora, falando aí é um viés maravilhoso que o terceiro setor ele trabalha. Porque o terceiro setor ele lida com atitude. Você ser voluntário, você participar, você desenvolver atividades de olho no próximo. Porto Velho é uma cidade de futuro. Porto Velho é uma cidade que precisa muito unir. Primeiro setor, que é o Estado. Segundo setor, que são os empresários, esses que estão construindo a economia. Porto Velho, gente, quem não sabe, é uma cidade que tem um PIB de 8 bilhões de reais. Dos 10 municípios mais pujantes do estado de Rondônia, de Vilhena a Guajará, Porto Velho está incluso, fora do eixo da BR, apenas Rolim de Moura está nesse rol dos 10 municípios. Eles produzem sozinhos 19 bilhões. Aproveitando o gancho, a cidade que mais cresce economicamente, no país. Exatamente, muito bem lembrado. Então, você imagina Porto Velho, que tem produção, as pessoas não entendem, mas tem produção, porque aqui está concentrado o primeiro setor, aqui está o serviço público, como bem falou o Massude, e algumas empresas já se instalaram aqui. E em Porto Velho também, gente, vem toda a produção do estado de Rondônia, porque é uma cidade portuária. Então, a gente precisa ter atitude, gostar de Porto Velho, amar Porto Velho, para que a gente, inclusive,
no campo da política, possa eleger pessoas nascidas em Porto Velho, pessoas que gostam de Porto Velho, que amem, porque só administra bem quem ama. Só para complementar, eu também não estou aqui levantando a bandeira de que temos que esquecer a história, porque um povo sem história não é um povo. Então, a história está relacionada justamente a isso. A partir do momento que você passa a não respeitar, por exemplo, a Estrada de Ferro, a memória, porque a questão dos monumentos, ela tem uma questão de identidade. Você tem um apego, por exemplo, a questão das 3 caixas d'água. É tão lúdico você verificar a história da construção da Estrada de Ferro, a história, o que representou aquelas 3 caixas d'água, o que representa essas 3 caixas d'água hoje, a questão dos seringueiros, enfim, essa construção da sociedade de Porto Velho, apesar dela ser multicultural, nós temos aqui essa questão dos ciclos econômicos, nós não podemos esquecer a história, porque a história ela faz parte da cidade de Porto Velho. A história não se perdeu no meio do caminho, Jesus? Se perdeu. A gente verifica isso nas escolas, como é triste você não trabalhar com assuntos da história no currículo escolar. Né? Isso acaba... As nossas crianças, por exemplo, não sabem o aniversário, as datas comemorativas de Porto Velho. Olha, nós temos aí, Jerusa, enquanto você fala, perdão, até te interromper, algumas imagens eu observo aos senhores, viu, Massude? E se a gente for analisar essas imagens antes, algumas imagens, alguns prédios, professor que tem a história na cabeça aí, a gente pode dizer que as pessoas cuidavam melhor das coisas lá atrás. E aí eu estou aqui dando um salto da história para o terceiro setor, para a gente entender, professor Matias e senhores do terceiro setor aqui, falando economicamente também com o Massude, de empreendedorismo, essa parte estratégica, e dizer, será que as pessoas de antes são as pessoas de hoje? E a consciência destas pessoas de antes, professor, será que essas pessoas têm a mesma consciência ou tudo mudou? E o mundo como está hoje, não é só Porto Velho, eu digo tudo. Será que se a gente for analisar, professor Matias, lá atrás, a gente está vendo a história aí, tá? As pessoas tinham mais amor. As pessoas tinham mais consciência. A gente tem até um ditado popular, os mais velhos dizem o seguinte, quando um filho passava no meio de 2 pessoas velhinhas falando, ele só olhava. Ele já sabia que depois a conversa... Né? Então, eu estou colocando esse exemplo para a gente trazer a história aqui à tona, dizer assim, as pessoas tinham amor e respeitavam mais. Falta respeito pela história, professor? O Haroldo falou aí uma coisa interessante e a professora Lúcia também falou. Eu acho que temos que ter aqui em Porto Velho um amor acriano. Um amor acriano? Como é que é isso? O amor acriano é um bairrismo sem igual. Que eu entendo o que o professor colocou aí. Não é, Massude? Um amor acriano. Qual é o amor acriano? Nós temos aqui a construção de uma ponte maravilhosa. Uma ponte que não é apenas uma ponte, é uma interligação entre 2 estados. É a conclusão de um projeto lá da Zona Franca de Manaus. É a ponte da Suframa, essa aqui. É a ponte mais moderna do Brasil sobre rios. Ponte articulada. Mas não se ouviu, nem se viu elogios dessa ponte do ponto de vista carinhoso. Se fosse no Acre, tinha gente com camisa da ponte. Tinha gente, se pintar um poste em Rio Branco de vermelho, todo mundo aponta. Olha ali o poste. Aqui pode pintar de cor de rosa, que você fala mal. Então, falta o amor acriano a essa nossa população. População cosmopolita, população que cresce muito rapidamente, mas nós não podemos deixar de defender o que Haroldo falou, o que a Jesus falou, de amor. Porque se você não tiver amor pela cidade, quer ver uma coisa que se espalha muito? O que se espalha? O Acre está bonito. Já ouviram falar nisso? É verdade. E não é verdade. Diariamente. E não é verdade. É propaganda enganosa. Propaganda, porque o que está bonito ali é Rio Branco. Tá bravo. Não, pode ficar, vai ficar mesmo. Vai ficar bravo, né, professor? Vai ficar. Você pode ficar bravo, ele está falando. É a cidade de Rio Branco que se organizou para ser metrópole regional em 2008. A cidade de Rio Branco se organizou com aparelhamento público, com rodoviária internacional, com aeroporto melhor, com pavimentação na Via Verde, com a Arena da Floresta. E Porto Velho ganhou essa condição de metrópole regional sem ter o aparelhamento público para isso. Então lá está organizado, aqui não está faltou o quê? Lá tem o amor e aqui faltou amor acriano.
temos que adotar isso. Botar na camisa Porto Velho, não tem aquela camisa Acre aqui? Bota Porto Velho. Aí sim, aí você tem isso aí. Enquanto não tiver, não funciona. Eu concordo com o professor, isso é verdade, é fato, e não há, a gente há de convir que quando se fala em Porto Velho, a primeira coisa que se fala, ixi, você mora lá em Porto Velho, nossa, lá está o caos. E não existe esse amor, esse orgulho de ser de Porto Velho, porque muitas pessoas daqui, o senhor há de convir, que não são de Porto Velho, mas não são de Porto Velho, mas moram aqui, usufruem do que aqui produz, e não existe esse amor, esse orgulho de ser Porto Velho. O que se tem aqui é justamente isso. E é bem colocado, professor Matias, essa questão de fazer esse comparativo com o Acre, porque quando você chega em Rio Branco, você vê, as pessoas elas são extremamente barristas. Professor, né? eu tenho um ponto que eu acho muito interessante de Porto Velho, nesses ciclos todos que a gente vem vivendo, são conquistas que acontecem naturalmente. Hoje nós temos aqui em Porto Velho, se não me engano, 11 faculdades. Nós viramos o polo universitário do Norte. E a gente nem se vangloria não se ufana por isso. Não se tem orgulho, né? A gente como o Haroldo falou aqui, nós geograficamente temos a possibilidade de ser o elo com o Amazonas, que é um pouco isolado ali do Brasil como um todo. Nós temos a possibilidade da saída para o Pacífico, que abre o mercado do andino. E essa saída do Pacífico, além de você pegar o mercado andino, dá a possibilidade da gente chegar nos portos do Oriente, China, Xangai e tudo mais. Então, essa posição geográfica que a gente viveu, que eu acho que antigamente, quando escolheram esse lugar para fazer a Estrada de Ferro, quando a gente percebeu as possibilidades que tinha, essa visão estratégica do passado, talvez a gente não esteja conseguindo com projetos muito fortes. Mas, Marcondes, a gente tem ainda assim mesmo, contra tudo e contra todos, Porto Velho crescendo, Porto Velho pujante e sendo uma cidade acolhedora. Olha, eu gostaria, Massoud, aproveitando a sua fala, e você vai concluir, o Haroldo também vai falar, preocupado com tudo isso que vocês estão falando, eu hoje cedo pedi que a equipe fizesse uma matéria a um cidadão que está em Porto Velho, que tem sido nosso colaborador aqui, um cara assim que eu admiro muito, e eu gostaria que vocês olhassem a matéria. Olha o que nós preparamos. José Lopes de Castro é procurador do município de Porto Velho. Ele mora nesta casa que fica na esquina da Pinheiro Machado com a rua Equador. Ele aproveitou o espaço que existe entre o muro da casa e a calçada para formar um jardim com várias espécies de plantas. Ao redor de cada uma delas, ele usou pneus coloridos com tinta óleo para deixar o ambiente ainda mais bonito. Eu vi que a prefeitura passou e pintou há algum tempo os meios-fios. Então eu disse, não, então agora chegou a hora de eu também participar fazendo o quê? Conservando aquilo que foi feito. Outro detalhe também, eu vi a questão da cidade de Porto Velho com relação à utilização de pneus. Quer dizer, as borracharias deixam os pneus de qualquer forma. Então eu tive a ideia de utilizar esses pneus para embelezar o jardim aqui da minha casa. Também penso em fazer até mesmo uma lixeira utilizando esses pneus pintados. Porque isso dá, visualmente, dá uma ideia muito bonita, dá uma estética muito bonita. E eu penso sempre que as pessoas que chegarem em Porto Velho, que possa ter alguma coisa para ver. A intenção de Castro é multiplicar essa ideia entre os moradores do bairro, para que cada um cuide de seu quintal e calçada, deixando a cidade mais limpa e bonita. Eu estava indo de carro e vi uma moradora limpando a frente da casa. Eu parei, fui lá com ela, parabenizei-a por isso e disse que a gente deveria, de uma forma ou outra, dar essa ideia. As pessoas que frequentam o mercadinho aqui em frente, eles veem, isso aqui é um local de grande trânsito e eu converso sempre com eles, mostrando, olha, essa é a ideia. A minha ideia é disseminar isso aqui. Aqui, nesta rua, ali, talvez na metade da quadra, tem um terreno baldio e ele está completamente abandonado. Eu penso em comunicar à prefeitura para que eles possam chamar o dono desse terreno para que ele dê uma destinação diferente. Olha aí, é o que eu estou dizendo aqui sempre no programa, o Massoud tem acompanhado. Doutor Castro, parabéns, vou bater palma aqui, parabéns mesmo, pela cidadania, né? Merece palmas aí. Atitude de um cidadão de conscientização
que não é só apontar para as autoridades, é fazer a sua parte. Então, aproveitar hoje, Massoud, concluindo a sua fala, Haroldo, mas se cada um fizer a sua parte, e aqui eu vou conclamar a cidade de Porto Velho, adote uma rua, adote a frente da sua casa, adote uma rua, adote um bairro. E essa é a missão que o doutor Castro, eu e todos nós devemos pegar aí para que isso realmente venha a ser uma cidade diferente. Marcondes, aí eu queria dizer para ti o seguinte, muito bonita a atitude do procurador, e é disso que a gente precisa em Porto Velho, a gente estava conversando aqui entre nós, essa atitude de pertença, para chegar no amor acriano, professor. O sentimento de pertença. Nós estamos em Porto Velho há 10, 15, 20, 30 anos. Nós não podemos ter nostalgia, não devemos ter nostalgia do lugar de onde viemos. Porque um profeta, um filósofo, uma pessoa inteligente diz, através dos tempos, que o melhor lugar do mundo é onde você está. Por mais que os seus pais estejam, por exemplo, no Nordeste, que é o meu caso, por mais que os seus pais, os seus entes queridos de infância estejam no Sul, é aqui que você está, casado com seus filhos. É aqui que você precisa cuidar bem da cidade. Ele está de parabéns mesmo. É a atitude que faz isso. A gente poder ter esse sentimento de pertença. Então, a gente daqui a pouco vai conseguir vestir a camiseta elogiando a ponte. A gente não faz isso porque está faltando gente. Pessoas que façam e que carreguem isso como exemplo. Por exemplo, Porto Velho, que é uma cidade centenária, e eu, particularmente, desde o dia 30 de janeiro, quando eu e as minhas filhas, a Beatriz e a Camila, a gente criou no Face o tal do Felicidade Centenária, que vocês podem curtir pelo Facebook, todas as pessoas que eu conheço mandaram fotos e a gente tem colocado. É uma fanpage, Massoud, eu até te convidei a semana passada, para vocês conhecerem várias coisas que às vezes você nem se percebe. Mas eu também coloquei umas fotos que eu tirei há 15 dias atrás da sujeira que tem na nossa cidade. Esse falta de sentimento de pertença. Gente, um dia desse eu estava com minhas filhas, ali na Calama, e passou um carro por nós. Tinha 3 adultos e 3 crianças. Uma criança tomando um danoninho, pluf, jogou do lado de fora do carro. Eu não sei vocês, mas eu fico indignado. É revoltante. E eu procuro, viu, Marcondes, ensinar isso para os meus filhos, que a gente precisa dizer isso. Né? Educação no trânsito, a questão da limpeza, tudo isso passa até chegar no exemplo que o procurador nos deu. Muito bem. Bonito. Olha, eu estou aqui com muita gente mandando mensagem, viu, professor Batista? Aqui hoje está... Boa noite, Rondônia da Gente, ótimo programa, é um assunto, Arthur e Kátia ligado. Referente à fala do professor Haroldo, queria deixar claro que uma saída para trabalhar a cultura Porto Velho seria MSM, trazer o terceiro setor, deixar com que os trabalhos desenvolvam de maneira séria e com gestão séria. Com foco é possível resgatar a cultura dos pioneiros e a história das pessoas contribuirão para a evolução da cidade. Olha aí, uma fala muito interessante. Muita gente mandando mensagem aqui. Estamos praticamente encerrando aí o programa. Mas eu gostaria de deixar aí vocês à vontade para falar um pouquinho sobre os 100 anos, sobre o que a cidade de Porto Velho mudou, como estamos hoje. Rafael, por favor. Exatamente, né? Vocês falaram bastante, eu vou falar só um pouquinho mesmo. Né? Falaram sobre amor, sobre a cidade, né? Esse amor de pertença. Eu só quero falar duas coisas referentes ao amor. Assim, retratando esse pensamento, amor, a gente tem 2 formas de amar. Na verdade, 3, só vou falar de 2 formas de amar. A primeira forma de amar é de Platão. Platão fala do desejo. Qual é o desejo que nós temos pela cidade? Desejo. Fizemos a ponte, já acabou. Acabou o desejo da ponte, né? Já fizemos a ponte. Mas tem o segundo amor, que é de Sócrates, que ele fala sobre a questão da alegria da presença. Alegria, vamos nos alegrar realmente. As coisas estão sendo construídas em Porto Velho. Mas qual é a alegria que nós temos aqui na nossa cidade? As pessoas em si, se alegrar com essas construções, se alegrar com empreendimentos aqui na nossa cidade. Né? O outro terceiro que é de Cristo, né? Na verdade é mais relacionado a sentimento mais refinado. Né? Mas eu fico com esses 2, de Platão, que é o amor de cachaça, que é o desejo, e o Sócrates, que é a alegria na presença. Mas retratando a questão que o Haroldo estava comentando sobre o lixo, aconteceu esses dias na inauguração do teatro, estava lá presente, e você percebe no canto, já começa a sujeira, é latinha, né, é canudo, é saco plástico, é aqueles pacotes de algodão doce jogar no chão. Aí aconteceu uma seguinte situação, que eu tinha um grupo de jovens na fila, estava atrás, de repente estava comendo algodão doce, de repente um dos jovens jogou o algodão doce, né, o saco plástico atrás. Aí eu falei, peguei,
Aqui, ó, acho que você deixou, isso aqui é seu, isso pertence a você, né? Acho que isso Muito caiu. bem. Ele ficou todo sem graça, jogando para os outros amigos, ó, isso é seu, isso é seu. Mas eu acho que tem que partir de nós. Nós também, como estamos aqui na frente da TV, falar sobre e mostrar, na verdade, essa questão, mostrar que você também respeita a cidade. Né? Não é só simplesmente falar, nós temos que mostrar que nós somos isso. Sim. Né? Esse respeito, essa alegria. E temos que construir. E através do terceiro setor, retratando também esse questionamento, nós estamos começando a ter uma ideia de desenvolvimento do terceiro setor. Começamos a adotar agora um bairro onde que a gente está trabalhando esse questionamento de o bairro se construir através dos próprios cidadãos do bairro. Ele mesmo, olha, nós moramos aqui, vamos transformar esse bairro modelo. Bairro vivo. Exatamente, assim. mostrar que o morador ele pode construir algo dentro da própria comunidade, fazer uma economia solidária, conhecer quem é o seu vizinho, se realmente desenvolver isso dentro do bairro. Isso começa o desenvolvimento através do terceiro setor, através dessas organizações. Muito bem, Rafael, falou pouco e falou bonito, Haroldo. Vou deixar o Haroldo falar e o professor, depois do intervalo, e o Massude também. Duas palavrinhas, Marcondes. Eu trouxe minha filha para nascer aqui. Aí. Porto Velho. tudo agora, Massude, Haroldo? Mas olha, eu queria deixar assim nesse finalzinho uma contribuição. Como é que a gente consegue colocar projetos para funcionar? Porque a linguagem dos empresários, a linguagem, que é o segundo setor, a linguagem do terceiro setor organizado e a linguagem do Estado, seja União, governo estadual ou município, no caso, nossa prefeitura em Porto Velho, é diálogo. O que precisa muito em Porto Velho, na minha opinião, é diálogo entre esses três setores. Para adotar um bairro e melhorar, para fazer um trabalho de limpeza e drenagem dos córregos, para educar as crianças e os adolescentes, pessoal de segundo ano e terceiro ano de ensino médio com relação à pertença, é dialogar. Empresários de Porto Velho, prefeitura, que é o Estado municipal, e nós do terceiro setor, sentar numa grande mesa e dialogar sobre o futuro de Porto Velho. Hoje é o primeiro dia dos próximos 100 anos, bem dito pelo nosso professor. Façamos essa pertença juntos, né? Com certeza. Muito bem. Tá aí, olha só, qual é a sua cidade dos sonhos, a centenária? É Porto Velho? Depois do intervalo, nós voltamos aqui. Conhecer Porto Velho, vê que bom lugar. Quem quiser viver bem, vá pra lá. Conhecer Porto Velho, que bom lugar. Eu vou pra lá, eu vou cantar, eu vou brincar. Eu vou na carreira. Vou me espalhar, vou me banhar de garapé. Nadar no Rio Madeira. Quem quiser viver bem, vá pra lá. Conhecer Porto Velho, vê que bom lugar. Quem quiser viver bem, vá pra lá. Conhecer Porto Velho, que bom lugar. Pedaço da Amazônia, nos minérios seringais. Quem chega em Rondônia não se esquecerá jamais. Quem vê Guajará-Mirim, Calama e Vilhena, Forte Príncipe da Beira, não volta de lá. Que dá pena, que dá pena, que dá pena. Quem quiser viver bem, vá pra lá. Conhecer Porto Velho, vê que bom lugar.